Muito bem, meus amados irmãos, quero vos saudar com a santa paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra, nesse dia em que vamos ler o capítulo 11 de 2 Reis. Convido então você que pode, abra sua Bíblia e vamos ler juntos mais esse capítulo das Escrituras Sagradas. 2 Reis, capítulo 11, versículo 1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Verso 3. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Verso 4. E no 7º ano, enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães, com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com ele uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. Verso 5. E deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haver de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. Verso 6. E outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. Verso 7. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Verso 8. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Verso 9. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. Verso 10. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Verso 11. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa em redor do rei. Verso 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e ungiram e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! Verso 13. E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. Verso 14. E olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Verso 15. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. Verso 16. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Verso 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Verso 18. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Verso 19. E tomou os centuriões
e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Verso 20. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia à espada, junto à casa do rei. Verso 21. E era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Senhor, me faça, que sustente a minha alma. Quero viver em sua graça. A mão de Deus repreendeu em minha morte, pois agora eu anuncio este Deus forte. Muito bem, meus amados irmãos, nós terminamos então a leitura do capítulo 11 de 2 Reis. E para a nossa meditação, eu quero reler com você o verso de número 3. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. É Ele mesmo que sustenta o meu viver. Em minha vida, oh meu Deus, me dá prazer. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, este capítulo nos mostra até que ponto a fome pelo poder pode levar alguém. Atalia, mulher ímpia, filha do rei Acabe, rei de Israel, que havia se casado com Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, ao saber que seu filho Acasias tinha sido morto por Jeú, ela quis reinar em Judá em lugar do seu filho a qualquer custo. Para isso, ela mata os próprios netos, que seriam os naturais sucessores do pai, a fim de ter o caminho livre para reinar. Mas Deus, na sua providência, levanta o sacerdote Joiada e a esposa deste, Jeoseba, que era irmã de Acasias, e esconde um dos filhos de Acasias, chamado Joás, para que não fosse morto pela avó Atalia, e depois então pudesse assumir o trono de Judá. Jeoseba esconde Joás na casa de Deus por 6 anos, enquanto Atalia reinava. No 7º ano, o sacerdote Joiada arregimentou a equipe sacerdotal para que cercasse a casa de Deus, onde Joás estava escondido, e ungissem a ele como rei. Quando a cerimônia estava ocorrendo, Atalia toma conhecimento e, enquanto ela tentava fugir, foi morta pelos sacerdotes. Assim, Joás, ainda muito criança, foi colocado no trono de Judá e, durante sua infância e imaturidade, foi ajudado pelo sacerdote Joiada. Amados irmãos, este episódio nos ensina uma muito preciosa lição. Devemos também esconder nossas crianças na casa de Deus, como Joás foi escondido de Atalia, para que elas não sejam destruídas pelas Atalias do século XXI. Se Jeoseba e o sacerdote Joiada não tivessem pegado a Joás e o escondido, com toda certeza ele teria sido morto pela perversa rainha e avó Atalia. Assim, Joás foi salvo e depois pôde reinar. Amados irmãos e pais, as Atalias de hoje estão por todos os lados, querendo destruir nossos filhos. As drogas, as bebidas alcoólicas, a prostituição, o ateísmo, as más companhias, o materialismo, o secularismo, as redes sociais e por aí vai.
Só há um jeito de nossos filhos escaparem, se eles forem escondidos, entre aspas, pelos pais na casa do Senhor. Ou seja, se os pais se esforçarem para envolvê-los nas atividades da igreja, levá-los a terem um real encontro com o Salvador Jesus, não se descuidarem de levá-los aos trabalhos das crianças, à escola bíblica dominical e assim por diante, e estarem com eles no servir a Deus. Somente ficando na presença de Deus é que nossas crianças, adolescentes e jovens poderão escapar. As Atalias de hoje estão por aí. Querido pai e mãe, faça como Jeoseba e Joiada. Livre seus filhos das garras das Atalias de hoje. Esconda seus filhos na casa de Deus. Escondê-los na casa de Deus significa escondê-los em Deus. Você que é pai, mãe, avô e avó, precisam se esforçar, precisam fazer todo o empenho de esconder seus filhos em Deus, ensinando-lhes as verdades da palavra do Senhor, sendo bons exemplos de verdadeiros cristãos e não se descuidando de envolvê-los nas coisas de Deus. Somente assim eles estarão seguros e livres das atalias do século em que vivemos. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Me diz o que tem em tua casa, um pouquinho de azeite encontrou. Deu graças a Deus com alegria, a vasilha se transbordou. Oremos, meus irmãos. Querido Pai Celestial, eu te glorifico por essa palavra, Senhor, que o Senhor tem enviado a nós, pais, avós, sobre a importância, Senhor, e a necessidade de esconder os nossos filhos, as nossas crianças em Ti, Senhor, e na Tua casa. Deus, que o Senhor possa despertar nesse dia a cada pai, a cada mãe. Ó Deus, que tem sido negligente, Senhor, não tem se preocupado em inculcar em seus pequenos, Senhor, as verdades da Tua palavra, não tem se preocupado em levá-los aos trabalhos da Tua casa, envolvê-los nas coisas do Senhor. Desperta, Pai, cada mãe. Senhor, Tua palavra diz que as crianças delas são o reino de Deus. Ó Senhor, o Senhor ama as crianças e não quer, Pai, que elas sejam mortas pelas atalias de hoje. Desperta, Senhor, cada pai, cada mãe, cada responsável. Eu lhe peço nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. E pela Bíblia os sinais estão cumprindo, estes sinais que aproximam o verão. E Jesus Cristo nos alegra e nos alerta, com tom suave nos traz consolação. Para os fiéis que esperam no Senhor, com alegria suportar tribulação. E nos alerta que os anjos andam depressa, que está preparando festa para o dia de Sião. Muito bem, meus amados e queridos irmãos e ouvintes do nosso quadro. Estamos chegando ao final do nosso quadro nesse dia, desejando a você um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, e que os seus filhos, seus netos estejam protegidos das atalias dos dias de hoje. Que Deus lhe abençoe, juntamente com a sua casa. Espero você amanhã para lermos o capítulo de número 12 aqui de 2 Reis. Receba nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Jesus é o nosso bom pastor, Ele nos guarda e me guia e te guia, e vai nos levar um dia para o reino do Senhor. Ele nos guarda